Olá, eu me chamo Matheus e seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da semana Vida Sem Dor, onde eu vou te mostrar como o método VSD vai te ajudar a ter uma vida sem dor, gastando apenas 20 minutos do seu dia. Nada mais do que isso através do método VSD. E para deixar claro para você o quanto esse método é diferente, que vai de fato poder te ajudar, eu vou deixar aqui algumas alunas falando para vocês de como a vida delas mudaram e eu venho te explicar. Bom, sem dúvida nenhuma, foram os exercícios que eliminaram as minhas dores. Antes eu tinha dor na lombar, eu tinha muita dor no ombro e hoje em dia eu vivo uma vida sem dor. O movimento, na verdade, fez minhas dores serem eliminadas. Foi diminuindo de pouco em pouco e agora eu consigo trabalhar, eu consigo ir para academia e fazer uma execução muito boa de exercícios, porque eu sinto que o movimento fez eu ter um fortalecimento, eu ter uma flexibilidade melhor, o que mudou completamente tudo que eu fiz. Os exercícios me ajudou a eliminar uma dor que eu estava há muito tempo no quadril, dores nas costas. Com os exercícios, as dores sumiram. Notei muita melhora, coisas simples, tipo amarrar o cadarço do tênis, agachar, várias coisas que eu tinha dificuldade, sentia dores, eu notei que subiram, melhorou 100%. Antes eu andava arrastada, como você lembra, e hoje não. Hoje tá muito bom. Hoje eu posso dizer que eu tô excelente. Acabou aquelas dores. Quem precisar de fazer, que tem que fazer o exercício para melhorar, faça. E você viu que é possível, né? Pessoas de todas as idades, pessoas comuns como você, que também tinha dores, que foi possível se livrar das dores através de 20 minutos. E se foi possível para elas, eu tenho certeza que também vai ser possível para você. E como foi para mim, eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu sou fisioterapeuta formada há 7 anos e trabalho com a dor, com a vida e com a transformação da vida dos nossos pacientes já há 7 anos. Mas não foi assim desde o início. Lá no início, quando eu estava começando a minha jornada, a minha carreira, eu passei por momentos difíceis e por momentos dolorosos. E nada muito diferente do que também acontece com você. E lá atrás, no começo da minha carreira, eu passei por um momento muito difícil. Um momento em que eu estive em um processo depressivo, onde eu não tinha mais trabalho, tinha perdido, tinha me formado há pouco tempo, tinha iniciado a minha carreira, mas não tinha conseguido nenhum trabalho efetivo, apenas estágios, fiz muitos estágios e não conseguia ser contratado. A verdade era essa. Apesar de todo o meu esforço, apesar de todos os atendimentos bem feitos que eu fazia, de todos os lugares em que eu atendia, onde me falavam que o meu atendimento era de excelência, mas eu não conseguia um contrato efetivado. Mas eu não sabia do que viria depois, né? E foi nesse período que eu entrei em um processo depressivo e fiquei por 1 ano e meio em casa. Nesse período, foi onde surgiu a oportunidade de fazer uma especialização em Pilates clínico solo e com aparelhos, contemporâneo e o clássico também. Eu aproveitei essa oportunidade e fiz essa formação completa em Pilates, onde eu descobri um mundo muito diferente de tratamento através do movimento. Mas não só através do movimento, mas através do olhar clínico, do olhar para onde a dor estava vindo. Foi então que, a partir dessa mudança no meu raciocínio durante os atendimentos, que eu fui dominando a técnica que hoje eu utilizo nos meus atendimentos. Mas, antes de utilizar como eu utilizo hoje, eu passei pelo processo que, como eu falei aqui, foi muito difícil. Frente a todos esses problemas, finalizei a minha formação e logo no final do ano eu consegui o emprego que eu tanto almejava.
consegui iniciar o trabalho na empresa que eu mais queria trabalhar. E desde então, trabalhando nessa empresa, eu trabalhava horas e horas, muitas horas por dia, e o meu corpo começou a sofrer as consequências disso. Inflamações no pé, dores na coluna, desconfortos, assim como você sente quando você fica em um longo período de tempo. Às vezes você que trabalha muitas horas do dia em pé como vendedores, muito tempo sentado como secretários, como auxiliares, você que trabalha muito tempo em uma mesma posição ou que trabalha em um trabalho pesado que exige muito do seu corpo, você vai entender muito bem do que eu estou falando. E exigia muito de mim, andar muitas horas por dia, ficar em pé muitas horas por dia, pegar peso, me movimentar, ajudar os pacientes durante o atendimento. Isso exigia muito do meu corpo e comecei a sofrer as consequências disso. Foi quando essas consequências começou a tomar o meu corpo, e mesmo assim eu ainda não estava usando as técnicas que eu havia aprendido. E eu ainda não estava utilizando 100% da minha formação, porque em muitos casos eu não conseguia olhar para mim, para as minhas dificuldades, para as minhas limitações frente a tudo que eu estava vivendo. A falta disso quase me fez parar o emprego que eu tanto almejava e tanto buscava. Foi então que eu comecei a me preparar, a cuidar do meu corpo através de tudo aquilo que eu havia aprendido. Mas eu via que não era o suficiente para mim e nem mesmo conseguia tratar tudo o que eu precisava no meu corpo através do tempo necessário que a técnica até então que eu havia aprendido exigia de mim. Foi então que eu comecei a adotar a minha própria metodologia de atendimento, iniciando por mim, e com isso fui me livrando e me libertando daquelas dores, tendo mais saúde, disposição para os meus atendimentos e para o dia a dia que eu estava ali executando todos os dias o meu atendimento e precisava disso. Sem saber ainda que eu estava ali criando um método próprio para que eu conseguisse solucionar os problemas das dores no corpo, os processos inflamatórios em um curto espaço de tempo e com uma eficácia acima de tudo que eu já tinha visto, mesmo trabalhando constantemente com a dor das pessoas. E então eu comecei a pensar, meu dia a dia está muito corrido, eu preciso otimizar os meus atendimentos para que eu consiga ajudar mais pessoas. E eu comecei a adotar esse método nos meus atendimentos. Os pacientes começaram a ter resultados mais rápidos do que eles tinham antes. Os meus alunos, por exemplo, que demoravam até um ano para atingir um objetivo necessário durante as aulas que a gente ministrava, eles começaram a atingir esses objetivos em 2 meses. Foi então que eu parei e comecei a estudar mais a fundo tudo aquilo que eu vinha criando. E comecei a catalogar o método para que eu criasse, de fato, uma metodologia que fosse replicável, que desse para qualquer pessoa fazer. Eu comecei a ser convidado, então, para palestras, para eventos. E quando eu cheguei nesses eventos, nessas palestras, ministrava e falava, demonstrava, dava os movimentos necessários que as pessoas precisavam para o corpo delas, essas pessoas começavam a me procurar, falando que tinha tido muitos resultados só ali naquele primeiro momento e que queria dar continuidade, queria saber mais sobre a minha técnica, queria saber mais como iria poder utilizar tudo que elas aprenderam para poder se livrar das dores, como elas já tinham se livrado desde aquele dia, o primeiro contato que tinha tido com a técnica oferecida. E foi então que eu pensei, acho que isso é um método que eu vou poder ajudar ainda mais pessoas do que eu ajudo aqui. Então, nas redes sociais eu comecei a postar vídeos de dicas, vídeos falando e explicando sobre algum erro ou outro que as pessoas cometiam e que impediam elas de ter resultado. Foi aí que eu comecei a receber muitas mensagens. Comecei a receber mensagens no direct, mensagens nos comentários lá, muita gente comentando e falando para mim tudo que eles tinham tido de resultado, que estava fazendo bem, as dicas
que eu poderia ajudar mais, e me perguntando e me questionando, falei, então acho que essa metodologia vai poder ajudar muitas pessoas. Eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês esses comentários. Foca aí na tela. Obrigada por suas dicas, essa dor é insuportável e com as suas dicas estou conseguindo colocar o meu pé no chão. Gostei muito dessa dica, depois que eu comecei a fazer, estou conseguindo fazer caminhada. Obrigada, já coloquei as garrafas para congelar e vou fazer a sua dica todos os dias. Obrigada, vou ensinar a minha mãe. Eu estava com muita dor ao caminhar, depois de usar a rasteirinha o dia todo. Vi esse vídeo ontem e hoje fiz o que você disse nas dicas 2 vezes e hoje está muito melhor. Amei a dica, muito obrigada, continue dando dicas valiosas. E dentre todas essas outras mensagens que eu recebo todos os dias, me perguntando sobre alguma dica, me pedindo alguma dica, me agradecendo, falando que essa dica deu certo, e foi por isso que eu decidi com que eu montasse e mostrasse para vocês, mais do que isso, essa metodologia, o método VSD, onde eu vou te mostrar como você vai fazer para ter uma vida sem dor, gastando pouco tempo do seu dia, porque eu sei também o quanto o seu dia é corrido, o quanto o nosso dia a dia hoje é corrido e precisa de ser uma metodologia eficaz com que você não gaste muito tempo, que não atrapalhe você chegar no trabalho, cuidar da sua casa, cuidar do jantar, cuidar dos filhos. Mas para poder fazer tudo isso, a gente precisa de ter saúde, disposição, longevidade, precisa ter qualidade em tudo aquilo que a gente faz. E através dessa metodologia que eu consegui e muitos outros alunos conseguiram também alcançar esse objetivo. Além dessas mensagens, muitas alunas e pacientes chegavam até mim com dores no corpo, com má qualidade de vida. Chegavam para mim e falavam: Matheus, eu não estou dormindo bem, eu durmo e acordo cansada, tenho uma má qualidade de vida. Ou outras pacientes e alunos que chegavam para mim e falavam: Matheus, eu não consigo ficar na sala com a minha família está na sala e eu tenho que ir para o quarto deitar. Outras me falando que tomavam inúmeros remédios, gastavam uma fortuna mensalmente com medicamentos e mesmo assim as suas dores não passavam. Em coisas de poucas aulas, poucos dias da metodologia, essas alunas se livravam da dor. Tem uma aluna em específico, por exemplo, que ela estava sentindo essa dor há 17 anos. E 2 dias executando a metodologia, o método VSD, ela conseguiu se livrar de uma dor que ela sentia há 17 anos. Então, muitas alunas chegam para mim dizendo das suas dores, dizendo que tem um cansaço excessivo, não conseguem realizar o seu dia a dia de trabalho, dormem mal, não conseguem trabalhar direito no outro dia, e essa metodologia foi preparada, montada e específica para você que sofre com dor, para você que tem uma má qualidade de vida, para você que que já fez todos os recursos possíveis, mas até hoje não teve resultado. Tive outra aluna há poucos dias no método VSD que ela sofria com dores crônicas há anos, muitos anos, e que essa dor ela já estava sendo tratada com um psiquiatra, medicamentos fortíssimos. E além dessa paciente de 17 anos que eu mostrei para vocês, tem uma outra paciente que sofria com dores há anos, e há poucos dias ela entrou no método VSD e já se livrou dessas dores. Essa paciente já estava sendo tratada com médico e medicamentos psiquiátricos, já estava quase sendo internada por conta de todas essas dores, além de ter feito inúmeros exames, e ela me relatou que gastou somente no ano passado mais de 15 mil em exames e medicamentos sem nenhuma melhora da dor. E logo no início do nosso tratamento,
ela melhorou, e eu vou mostrar aí para que você tenha noção de tudo isso que eu estou falando. Se você não entendeu do que nós estamos falando, eu vou te falar agora 4 erros que te impedem de ter uma vida sem dor, gastando 20 minutos por dia, tá? Mas se você não entendeu até agora do que a gente está falando, eu vou te mostrar 4 erros que você faz e que te impede de te livrar, de ter uma vida livre de dores. E o primeiro erro que muita gente comete, eu acho que até hoje 98% de todas as minhas alunas e pacientes cometeram esse erro, que é o erro na busca por um guru. O que é esse erro na busca por um guru? Esse erro é aquela aluna, aquela paciente que vai atrás de todos os tipos de profissionais diferentes do mercado. Ela vai em uma especialidade, não dá certo, vai em outra, não dá certo, vai em outra, não dá certo. Por quê? Muitas vezes você chega para uma consulta, você chega em um profissional e esse profissional, ele nem sequer toca no paciente. Você já passou por alguma experiência assim? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já passou por alguma experiência assim, de você chegar para um profissional queixando e relatando a sua dor, aquilo que te faz sofrer, e o profissional nem sequer tocou na sua dor. Só prescreveu alguma coisa, ou te falou sobre alguma coisa, ou te prescreveu algum exame e pediu para você voltar depois. Mas nem ao menos buscou entender e se colocar no lugar do seu problema. Isso faz com que você se torne na busca por um guru, porque você não se sente satisfeita com aquele profissional, vai buscando outro profissional que acaba te fazendo a mesma coisa, vai em outro, vai em outro, vai em outro, e fica por essa busca inconstante, por essa busca na verdade, essa busca incessante, buscando alguém, um guru, né? Um guru nesse caso. Você fica nessa busca incessante, na busca desse guru, digamos assim, que vai solucionar o seu problema, mas nem sequer de fato o profissional se colocou no seu lugar, no lugar da sua dor, para te entender e para interpretar tudo o que está acontecendo. Mas o segundo erro é um pouquinho pior ainda, que são as caçadoras de milagres. As caçadoras de milagres são aquelas alunas e pacientes que já tomaram todos os tipos de medicamento, que já fizeram todos os tipos de tratamento e mesmo assim a sua dor persiste. Ou no máximo a dor melhora, mas ainda persiste aí. E sabe por que isso acontece? Porque os medicamentos que você ingeriu até hoje, foca aqui comigo, o medicamento ele tem um objetivo principal, que é tratar os sintomas. Isso eu falo no caso da minha especialidade, no caso da ortopedia. Quando a gente está falando de algum problema ósseo, muscular, articular, ligamentar, fáscia, todos esses problemas, quando a gente toma um medicamento, um anti-inflamatório, analgésico, dentre outros, a gente está tratando a sintomatologia do seu problema. E a partir do momento que a gente trata os sintomas, a gente mascara o que está causando a sua dor. Então a sua dor vai reduzir, diminuir, até mesmo zerar, enquanto você está sob efeito desse medicamento. A partir do momento que o efeito desse medicamento sair, as suas dores voltam a acontecer na mesma intensidade ou até maior do que antes, uma vez que, enquanto estava mascarado, você fez tudo o que você fazia normalmente no dia a dia, que não é errado, você tem que fazer, uma vez que repouso não cura ninguém. Anota essa frase: repouso não cura ninguém. Você fez tudo o que você precisava fazer enquanto a sua dor estava mascarada. A partir do momento que o efeito saiu, as suas dores voltam a acontecer, até mesmo ainda maiores, e aí você pensa: não deu certo, vou precisar de outro medicamento. E vai e procura outro medicamento, toma outro medicamento, e assim o seu corpo vai se acostumando com esses medicamentos e nem mais fazendo efeito com nenhum. O problema não é tomar medicamento, o problema é um próximo erro que você comete, que é o último. Eu vou deixar para o último erro, o erro mais importante. E o nosso terceiro erro
é realizar vários tratamentos ao mesmo tempo. Quantas alunas já não chegaram para mim, presencialmente ou online, falando que faz isso de tratamento, que faz aquilo outro, que faz aquilo outro? Eu já falo, para. Sabe por quê? Porque quando a gente executa diferentes tratamentos juntos, a gente não tem um resultado específico em nenhum. Porque a gente faz uma overdose de terapias, de informações para que o seu corpo absorva e interprete. Uma vez esse monte de interpretações que ele necessita fazer, ele não consegue controlar o resultado e com isso não te dá um resultado 100% eficaz. Ele vai melhorar o que uma terapia está proporcionando um pouquinho, vai melhorar um pouquinho da outra, um pouquinho da outra e ao mesmo tempo não melhorar 100% nenhuma. Então você precisa focar em uma metodologia só para que você consiga executar e ter de fato resultado. Mas o principal erro que todo mundo comete, que eu deixei para o final para que você entenda e compreenda a fonte de todos os erros, que é o erro de você tratar o sintoma e não tratar a causa. A partir do momento que você trata o sintoma, é como eu estava te explicando anteriormente, você está mascarando o seu problema e deixando com que ele prolifere ainda mais inflamação lá naquela região da sua dor. Mas a partir do momento que você identifica a causa, você consegue tratar a sua causa e, consequentemente, se livra dos sintomas de uma forma definitiva, de uma forma controlada e de uma forma eficaz, de uma forma que tem resultado. E é isso que eu mostro através do método VSD, que ele tem 3 pilares importantíssimos, onde o primeiro pilar é desinflamar a região que você está com dor. Para que você desinflame, tem alguns passos em que eu vou te explicar melhor logo. O segundo pilar da nossa metodologia é a conscientização corporal. Você vai ter consciência de tudo o que está acontecendo e do seu corpo, domínio de tudo que você precisa fazer. E o terceiro pilar, que é a resistência muscular, que você vai ter resistência para que a sua dor não volte a acontecer. Então eu espero que você tenha entendido. Então a gente está chegando ao fim dessa aula, mas eu não queria que você esquecesse. Então a gente está chegando ao fim dessa aula. Eu sei que tem muita coisa para te falar. Eu tentei ser o mais específico possível para que você entendesse tudo aquilo que eu preciso te mostrar. Mas tem muita coisa que você precisa entender e compreender para de fato se livrar das suas dores. Eu sei que hoje também foi informações importantes e por isso eu não quero que você esqueça dos quatro erros que você comete e que te impede de se livrar das suas dores, que é o primeiro erro, vamos recapitular, na busca por um guru. Esse é o primeiro erro que você deve se livrar dele. O segundo erro é a caçadora de milagres. Você tem que lembrar que ficar na busca de medicamentos para salvar a sua vida não vai de fato salvar. O terceiro erro é realizar vários tratamentos ao mesmo tempo e de fato não ter um resultado efetivo em nenhum. E o quarto erro e principal erro é você não tratar a causa. Pensar só no sintoma, ou o profissional que você buscar, pensar só no seu sintoma e não tratar a sua causa é um erro gravíssimo que você deve eliminar da sua vida. E para a gente já se preparar para a próxima aula, será na quarta-feira às 8 horas da manhã, a gente vai falar do que você vai precisar fazer para evitar esses erros e conseguir se livrar da sua dor. Então eu te aguardo lá às 8 horas da manhã nessa quarta-feira.